Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Essa passagem traz uma mensagem profunda e, para compreendê-la, é essencial explorar o que significa ser manso, porque a mansidão é uma virtude suprema e como ela conduz à verdadeira posse da terra. O que é a mansidão? A mansidão é a expressão de uma consciência elevada, que transcende qualquer forma de violência, seja ela física, mental ou emocional. Ser manso não é sinônimo de fraqueza, passividade ou submissão, como o senso comum pode sugerir. Pelo contrário, é a manifestação de uma força interior suprema, ancorada na conexão com o eu divino, a essência espiritual que habita cada ser. É, na verdade, a expressão mais elevada de força interior e domínio espiritual. Quando Jesus fala que os mansos herdarão a terra, ele está se referindo a um tipo de ser humano que já transcendeu a necessidade de reagir com agressividade, seja física ou mental. Esse ser alcançou um estado de consciência em que sua força não vem do desejo de dominar, mas da presença viva do espírito em si. Mansidão é a ausência de violência em todos os níveis. Não se trata apenas de não agredir fisicamente, mas de abandonar também as formas sutis e mentais de agressão, como manipulação, engano, sarcasmo, exploração ou imposição. A pessoa mansa renunciou ao uso da força para conquistar ou impor, e substituiu isso pela confiança na energia silenciosa, firme e serena do espírito. Uma força que atua de dentro para fora, não pela pressão, mas pela atração natural. Desistência da violência. O manso renuncia a qualquer impulso de impor sua vontade por meio de força bruta, manipulação ou estratégias egocêntricas. Ele entende que a violência, em qualquer forma, reflete uma desconexão com a verdade espiritual. Força do espírito. Em vez de recorrer à agressividade, o manso utiliza a suavidade, a benevolência e o amor como instrumentos de transformação. Essa força espiritual é sutil, mas infinitamente mais poderosa, pois opera no plano da qualidade, o plano do ser, e não no plano das quantidades, que é ilusório e temporário. Exemplo prático. Imagine uma pessoa que, diante de um conflito, escolhe ouvir com empatia e responder com calma, em vez de reagir com raiva ou imposição. Essa escolha reflete a mansidão, que dissolve tensões e cria harmonia sem forçar nada. A mansidão, portanto, é o estado de quem descobriu que a verdadeira realização não vem de controlar o externo, mas de alinhar-se com as leis universais do amor e da unidade. A ilusão da violência. Para entender por que a mansidão é valorizada, é preciso reconhecer a natureza ilusória da violência, que se manifesta de várias formas ao longo da evolução humana. Violência física. Nos estágios mais primitivos, seres irracionais e humanos recorrem à força bruta para alcançar objetivos, como conquistar territórios ou recursos. Essa violência é limitada, pois depende de condições materiais e gera sofrimento. Violência mental. Com o desenvolvimento da inteligência, o homem criou formas mais sutis de violência, como manipulação, astúcia ou exploração. A astúcia mencionada aqui é a capacidade de enganar, ou ainda de conseguir vantagens. Essas estratégias, embora chamadas por nomes como diplomacia ou sagacidade, ainda buscam fins egocêntricos e reforçam a separação entre os seres. Força do pensamento ou influência mental. Em um nível mais avançado, alguns indivíduos acessam forças astrais, energias invisíveis que transcendem o plano físico.
é quando uma pessoa usa o poder do pensamento para tentar mudar o que está acontecendo ao seu redor. Consegue influenciar o ambiente, as emoções ou até situações à sua volta. Por exemplo, é como se alguém pensasse com muita força para que pare de chover, e a chuva realmente para. Ou se ela quisesse muito que alguém ficasse calmo e essa pessoa começa a se sentir em paz. Tudo isso sem falar nada, só com a mente. A força do pensamento acontece quando uma ideia bem focada e sentida com intensidade vira uma energia que influencia o mundo ao redor, começando pelo invisível e chegando até o visível. Essa influência mental se baseia na ideia de que tudo é vibração e energia, e que a mente humana, quando bem direcionada, pode gerar ondas capazes de afetar o que está à sua volta. Contudo, mesmo que pareça algo bom, essa pessoa ainda está tentando mudar o que está fora dela. Ela está usando o pensamento para controlar o mundo, em vez de mudar a si mesma por dentro. E por isso, alguns dizem que isso ainda é um tipo de forçar as coisas, uma forma suave de mandar nos outros ou na natureza. Mesmo essa forma elevada de influência ainda é uma violência, pois manipula fenômenos externos em vez de transformar a essência interior. Aqui vale esclarecer uma diferença muito sutil e profunda entre o uso da mente como abre aspas, magia, fecha aspas, e o uso da mente em oração, prece ou intenção amorosa. A diferença está no propósito e na entrega. Na magia ou influência mental, a pessoa usa sua vontade para tentar causar um efeito específico. Ela quer que algo aconteça do jeito dela. Mesmo que o objetivo pareça bom, ainda existe controle e expectativa de resultado. Exemplo: vou usar meu pensamento para curar essa pessoa agora. Vou mentalizar para o meu chefe mudar de ideia. É como dizer: eu sei o que é melhor. Vou fazer acontecer com meu pensamento. Na oração verdadeira, a pessoa se conecta humildemente com o divino, entrega a situação, pede o melhor possível e aceita o que vier com confiança. Exemplo: Deus, por favor, cuide dessa pessoa, que aconteça o que for melhor para ela, mesmo que eu não entenda. Aqui não há controle, há confiança. É como dizer: Deus, eu confio em ti. Faço o melhor, mesmo que não seja o que eu desejo agora. Ambas podem ter efeitos reais, porque pensamento, intenção e amor têm poder, mas o caminho da prece forma o espírito, ajuda a pessoa a crescer por dentro, se tornar mais humilde e conectada. Já o da magia mental pode alimentar o ego, mesmo que de forma sutil. Enquanto a maioria das pessoas age no mundo com base na força, seja força bruta ou astúcia mental, o manso descobriu um outro caminho. O ser humano que ainda não despertou espiritualmente precisa da matéria, da força e das estratégias mentais para conseguir o que deseja. Ele acredita que a realidade se molda através da ação e da conquista exterior. Mas, à medida que o espírito evolui, ele percebe que a verdadeira transformação começa no interior. As energias mais poderosas não são aquelas que movem máquinas ou vencem batalhas externas, mas aquelas que fluem da consciência desperta, do coração puro e da mente em paz. Toda violência, seja física, mental ou astral, é sinal de fraqueza espiritual. Ela opera no plano horizontal das quantidades, o mundo das aparências onde nada é permanente. Por exemplo, conquistas baseadas em violência, como as de grandes impérios, desmoronam com o tempo, enquanto transformações baseadas no amor, como as de figuras como Jesus ou Gandhi,
perduram por gerações. A descoberta do eu divino. Ao longo da história, houve pessoas que, mesmo sem usar armas ou violência, provocaram transformações profundas no mundo. Podemos chamá-las de sábios, iniciados ou mestres, mas, na prática, são seres que aprenderam a trabalhar com as forças sutis da vida, não mais através de rituais ou misticismo confuso, mas através da comunhão direta com o Espírito. São pessoas que, por meio da conexão profunda com o seu ser essencial, agem no mundo com simplicidade, sabedoria e presença. Elas não manipulam os acontecimentos, mas irradiam uma força que a inspira e transforma sem imposição. Esses seres, como Jesus, Gandhi, Francisco de Assis e outros, não reagiram com violência aos ataques e injustiças. Sua resposta foi sempre a força da paz, do amor, da não resistência agressiva. E justamente por isso deixaram marcas profundas e duradouras na humanidade. Ao contrário dos grandes conquistadores, que tentaram possuir o mundo pela força das armas, esses homens mansos transformaram corações. E essa é a verdadeira conquista. A mansidão surge quando o indivíduo descobre seu eu divino, a centelha espiritual que conecta todos os seres à fonte universal. Essa descoberta marca uma virada na jornada evolutiva, transcendência do ego. O ego, com seus desejos e medos, é a raiz da violência. Quando o homem percebe que sua verdadeira identidade não é o ego, mas o espírito imortal, ele deixa de buscar validação no externo, seja por bens, poder ou controle. Conexão com o plano vertical. A espiritualidade distingue dois planos: o horizontal, das quantidades, mundo material transitório, e o vertical das qualidades, mundo espiritual, eterno. O manso vive no plano vertical, onde o ser é mais importante que o ter, força suprema. Ao alinhar-se com as leis cósmicas, o manso acessa a força mais poderosa do universo, o amor incondicional. Essa força não precisa de máquinas, armas ou manipulações, pois atua diretamente na essência da realidade. Um exemplo claro é São Francisco de Assis, que pela sua mansidão não apenas inspirou pessoas, mas também harmonizou-se com a natureza, dialogando com animais e plantas. Ele não usava violência porque sabia que o amor é a linguagem universal que une tudo. Ele se comunicava com os animais e as plantas, porque emanava uma energia de paz, respeito e amor tão sincera, que tudo ao redor sentia isso. Não era magia nem milagre no sentido comum. Era uma conexão profunda com a vida. Quando ele chegava perto de um animal, ele não tinha medo, nem desejo de dominar. Ele se aproximava com o coração calmo, como quem se aproxima de um irmão. Os animais sentiam essa vibração e, como não tem filtro racional como os humanos, respondiam com confiança. Com as plantas, ele falava como quem reconhece que elas também têm uma forma de vida e consciência, mesmo que silenciosa, e cuidava delas com carinho, como se fossem parte da mesma família. Era de sentimento e intenção pura. Quando o coração está em paz e cheio de amor verdadeiro, ele se conecta com tudo, sem precisar mandar nem convencer. Basta existir com presença e verdade. Isso é o que São Francisco fazia. Porque a violência é desnecessária, para o manso, recorrer à violência é como usar uma ferramenta obsoleta. Quem possui a força espiritual não vê sentido em métodos inferiores. Analogia militar. Assim como um soldado da era moderna não usaria arco e flecha em vez de tecnologia avançada,
o manso não recorre à violência, porque tem à disposição a energia nuclear do espírito, a capacidade de criar a partir do amor e da harmonia. Vacuidade dinâmica. O manso cria um centro de sucção interior, uma quietude poderosa que atrai o que é necessário sem esforço. Essa vacuidade não é passividade, mas um estado de abertura às forças universais. Como disse Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será dado por acréscimo. Sabedoria vivida. O manso não apenas acredita nessa verdade, ele a experimenta. Ele sabe que a suavidade conquista corações e transforma realidades de forma duradoura, enquanto a violência gera resistência e destruição. Por exemplo, pense em Mahatma Gandhi, que com sua não violência, a ahimsa, mobilizou milhões e mudou o curso da história. Sua mansidão era tão poderosa que desarmou opressores sem disparar um tiro. A ahimsa é um princípio ético-religioso que significa não violência. Os mansos herdarão a terra. O significado da posse. A promessa de que os mansos herdarão a terra pode parecer paradoxal, já que, à primeira vista, os violentos parecem dominar o mundo. No entanto, a visão espiritualista esclarece que possuir não é sinônimo de conquistar ou agarrar. Posse verdadeira. Possuir, no sentido espiritual, é estar em harmonia com algo ou alguém, numa relação de amor mútuo e espontâneo. Ninguém possui realmente o que toma à força, pois a verdadeira posse exige consentimento bilateral. Por exemplo, um tirano pode escravizar um povo, mas não possui seus corações, que permanecem livres. A terra transformada. A terra mencionada na passagem não é apenas o planeta físico, mas um estado renovado de existência, um novo céu e nova terra, onde a humanidade, purificada por sua evolução, viverá em harmonia. Os mansos que já praticam a não-violência são os precursores desse futuro, tomando posse espiritual da terra mesmo na vida presente. Posse espiritual. Enquanto os violentos conquistam temporariamente pelo medo, os mansos possuem permanentemente pelo amor. Conquistas violentas, como as de Alexandre Magno ou Napoleão, desvanecem, mas as vitórias da mansidão, como as de Jesus ou Buda, ecoam eternamente. As estruturas que nascem da imposição não resistem à passagem do tempo porque não se enraizam na alma das pessoas. Elas podem ser obedecidas por medo, mas não são amadas. E o que não é amado não é sustentado. Esses exemplos mostram que, por mais grandiosas que pareçam, as obras construídas pela violência são como castelos erguidos na areia. Impressionam por um momento, mas não têm base profunda. A história registra seus feitos, mas o espírito humano não se transforma por eles. O mundo muda exteriormente, mas a consciência permanece presa ao mesmo ciclo de dominação, conflito e queda. Já os que conquistam pela mansidão deixam marcas invisíveis, porém duradouras. Jesus, sem jamais ter empunhado uma espada, mudou radicalmente a forma como a humanidade compreende o amor, a compaixão e o perdão. Sua presença no mundo não foi imposta, mas irradiada. Ele não construiu palácios nem exerceu cargos políticos, mas seus ensinamentos atravessaram séculos, libertaram consciências e continuam vivos. Isso é herdar a terra, não por força, mas por afinidade com a verdade que permanece. Assim, as conquistas que vêm da violência se dissolvem, as que nascem da consciência permanecem. A mansidão, quando verdadeira, não é passividade. É a força que não precisa dominar para influenciar.
É a autoridade que não exige obediência, mas inspira transformação. E é essa força que moldará o futuro da Terra. Um exemplo cotidiano. Uma pessoa que trata os outros com respeito e bondade possui a confiança e o carinho deles, enquanto alguém que intimida só gera obediência forçada, nunca verdadeira lealdade. Possuir a terra, nesse contexto, não é ter propriedades ou poder político, é entrar em sintonia com a vida, com a natureza, com os outros seres. É viver em harmonia com tudo ao redor, de forma que a própria existência responde favoravelmente à presença daquele que vive com verdade e amor. A natureza não é inconsciente como muitos acreditam. Tudo vibra e reage de acordo com a energia que emitimos. Quem vive em mansidão, quem é interiormente pacífico, atrai simpatia até mesmo dos elementos naturais. Isso já foi observado por místicos, cientistas sensíveis e sábios de diversas tradições. A natureza reconhece e se harmoniza com quem não a agride, com quem emana respeito, cuidado e comunhão. A verdadeira posse da terra não é aquela que se impõe à força, mas a que se estabelece por afinidade. Não se trata de dominar, mas de ser aceito, de ressoar com o mundo ao redor. Quem tenta dominar algo ou alguém contra sua vontade jamais possui de verdade. Apenas quem ama, compreende e respeita é que verdadeiramente possui, porque há reciprocidade. E isso vale para as relações humanas, com os animais, com a natureza, com tudo que vive. A relação dos mansos com a natureza. A mansidão também se reflete na relação com a natureza, que na visão espiritualista não é inerte, mas viva e consciente em algum grau, consciência da natureza. Mesmo elementos aparentemente inconscientes, como minerais ou plantas, respondem às vibrações humanas. A hostilidade do homem profano, que explora a natureza, cria resistência, enquanto a suavidade do manso gera cooperação. Exemplos concretos: histórias como a de Lutero Burbank, que transformava plantas com sugestão espiritual. Ele combinava ciência com intuição, imaginava com fé e carinho o que a planta poderia ser. Ou de São Francisco, que acalmava animais, mostram que a natureza responde ao amor. Um manso, ao emanar vibrações de paz, alinha-se com as forças vitais do universo. Amor como linguagem universal. O amor transcende barreiras, conectando o homem não só com outros humanos, mas com toda a criação. É por isso que o manso herda a terra, porque ele vive em sintonia com ela, e ela, em resposta, o acolhe. Quem são os mansos? Os mansos são aqueles que desistiram da violência, não porque são incapazes de usá-la, mas porque escolheram a força superior do espírito. Vivem o ser, não o ter. Sua felicidade não depende de posses externas, mas da realização interior. Transformam pela suavidade, inspiram mudanças duradouras pelo exemplo, não pela imposição. Estão em harmonia com o todo. Sua conexão com o divino os torna canais de amor, que fluem para pessoas, animais e a natureza. Por isso, a mansidão não é algo ingênuo. É uma escolha profunda de viver em sintonia com as leis superiores da vida. É desistir de forçar para começar a atrair. É deixar de lutar para começar a ser. O manso não impõe sua presença, mas sua presença transforma. Ele não grita, mas é ouvido. Não exige, mas inspira. Não corre atrás, mas atrai o que precisa. Ele não busca dominar o mundo exterior, porque já encontrou domínio sobre si mesmo. Ser manso é, portanto, ser um agente de transformação cósmica.
alguém que já vive os princípios do futuro prometido, onde a força do espírito prevalecerá sobre o espírito da força. Um chamado à mansidão. Na perspectiva espiritualista, essa bem-aventurança nos lembra que o destino da Terra, como planeta em evolução, não será entregue aos violentos, aos que agem com brutalidade ou esperteza, mas àqueles que desenvolverem a consciência espiritual. Em algum momento do futuro, quando a humanidade tiver passado por muitas transformações, este mundo será habitado predominantemente por seres mais puros, conscientes e não violentos. Esse novo mundo, esse novo céu e nova terra, será herdado por aqueles que já agora caminham nessa direção, os mansos. Eles já estão possuindo a terra porque vivem em paz, são livres de conflitos interiores e caminham com leveza e dignidade, mesmo num mundo ainda cheio de ruídos e agitações. E é essa força serena e silenciosa que permanecerá quando todo o resto tiver passado. Porque, como dizia um antigo ditado romano, as coisas violentas não duram, as coisas suaves são eternas. A mansidão, como apresentada em Mateus 5,5, é a marca de quem descobriu a verdade espiritual. O amor é a força mais poderosa do universo. Os mansos não são fracos, mas poderosos em sua suavidade, pois renunciam à ilusão da violência e abraçam a realidade do espírito. Eles herdarão a terra porque vivem em harmonia com ela, transformando-a pela força do amor mútuo e da benevolência. Essa promessa não é apenas uma esperança futura, mas uma realidade que os mansos já experimentam, pois, ao possuírem a si mesmos em plenitude, possuem o mundo em sua essência. Esse entendimento claro e universal mostra que qualquer pessoa, independentemente de sua crença, pode tornar-se mansa ao escolher o caminho do amor, da não violência e da conexão com o divino que habita em todos nós.